Meus amigos, estamos indo para a semana 12 da NFL. Amanhã tem Brasil, amanhã tem Copa do Mundo, mas a gente continua aqui com a NFL. Tem jogo ao vivo na Rede TV todo domingo. O jogo desse domingo é 49ers e Saints, que é um baita jogaço, aliás, e você acompanha lá com a gente às 6 horas da tarde ao vivo, tá bom? Estamos indo para a semana 12 e é uma ótima oportunidade para a gente dar os prêmios de metade de temporada pra galera. Então, eu fui lá no Twitter e perguntei para vocês quem vocês acham que é o MVP, jogador ofensivo, jogador defensivo, técnico, e vocês votaram. Então agora eu vou mostrar em quem vocês votaram e se eu concordo ou não. Depois da vinheta. Vai! Go, baby! Feel great. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports. Como sempre, o jeito mais incrível de assistir futebol americano é no Applebee's, novo parceiro do Golim Sports. E lá você pode pedir por delivery, você pode ir no restaurante, vai ter pratos e menu específico para futebol americano, que é uma coisa maravilhosa. E vocês vão ouvir falar bastante do Applebee's por aqui, porque eu simplesmente amo, tá bom? Meus amigos, então vamos lá. Eu acho que em algumas coisas nós vamos concordar, em outras nós vamos discordar. Então tivemos mais de 500 votos, somando aqui no total, isso porque eu deixei só por um dia só a votação, foi muito bacana, e aí a gente vai poder ver, lembrando que muita coisa pode mudar até acabar a temporada, e lembrando também que os prêmios de fim de temporada não são dados para desempenho em playoffs, apenas para durante a temporada, tá bom? Vamos lá, vamos começar com o MVP então. MVP, a tradução é Most Valuable Player, jogador mais valioso. Mas a gente sabe que na prática o prêmio é dado para o melhor jogador. Quando eles falam mais valioso, eles querem dizer tipo assim, se você tira o cara do time, esse time acaba, isso é um jogador valioso. Mas eu não acho que essa definição é a mais justa de todas, porque a gente também tem que pegar o cara que é o melhor em campo. Então eu acho que o ideal para o prêmio de MVP é o meio termo, um cara valiosíssimo e também muito habilidoso. E eu coloquei as opções lá pra galera do Twitter, segundo as casas de aposta colocam para as mais altas, tá bom? Então eu coloquei Patrick Mahomes, Tua Tagovailoa, Josh Allen e Jalen Hurts. Porém, só quarterbacks? O prêmio de MVP geralmente é dado pro quarterback. Ele aparece mais, ele é o mais famoso, ele é o maior salário, ele acaba aparecendo mais. Então, geralmente, nos últimos anos, o prêmio de MVP é dado para quarterback, enquanto o prêmio de jogador ofensivo do ano é dado para o melhor não quarterback. Enfim. Entre Patrick Mahomes, Tua Tagovailoa, Josh Allen e Jalen Hurts, o meu voto vai para Patrick Mahomes e o de vocês também, com mais de 55% dos votos. Tua Tagovailoa ficou em segundo lugar, Jalen Hurts em terceiro lugar e Josh Allen em quarto lugar. E eu concordo com isso, sinceramente, porque Patrick Mahomes, ele pra mim é o mais valioso, ele é o mais habilidoso, ele é o melhor e ele é assim há muito tempo. Então eu sei que é para avaliar só aquele pedaço, né, que é a temporada. Mas o Patrick Mahomes, ele é tão constante há tanto tempo, cara. Ele tá colecionando jogos com viradas espetaculares contra bons times, tá acumulando jogos de 3 touchdowns, tá sendo fantástico. Tua Tagovailoa também, invicto como titular absoluto, mas ele ainda tá no caminho, então ele continuar mantendo essa boa fase aí, ele pode com certeza a briga ser bem mais dura pro MVP com o Patrick Mahomes, mas ele ficou muito tempo fora, por causa de lesão, toda a treta da concussão, vocês sabem de tudo isso. Josh Allen, fantástico, principalmente no começo da temporada, mas teve 3 jogos seguidos com 2 interceptações, acabou caindo um pouco de qualidade, e o Jalen Hurts, a derrota pros Commanders deu uma queda, e a derrota pros Colts, a vitória apertada pros Colts, quase uma derrota, o Jalen Hurts é um baita quarterback, mas eu não sinto que ele entra na parte do valioso. Esse time inteiro é muito forte e ele se encaixou muito bem. Jogador ofensivo do ano, famoso OPOY, Offensive Player of the Year. Muitas vezes dado para o melhor jogador não quarterback. E foi isso que eu fiz aqui, porque seguindo a lógica de casa de apostas, só wide receivers lideram essa lista. Então eu coloquei Tyreek Hill, wide receiver dos Dolphins, Justin Jefferson, wide receiver dos Vikings, Stephon Diggs, wide receiver dos Vikings, dos Bills, lógico, e o Cooper Kupp, wide receiver dos Rams. Bom, segundo vocês, Justin Jefferson deveria ganhar com 49%, mas o Tyreek Hill ficou bem perto com 44%.
e eu também tô de acordo com vocês. Muita gente coloca o Tyreek Hill como o melhor wide receiver. Os Dolphins descansaram nessa última semana, então a gente viu pouco, mas pra mim, muito claro que os dois são os melhores. Primeiro, vamos tirar Stefon Diggs e Cooper Kupp. Stefon Diggs é fantástico, mas eu não acho que ele supera os outros dois em desempenhos individuais, apesar de ele ser um monstro. Cooper Kupp é maravilhoso, sempre vai bem, mas o time tá uma tristeza e ele agora se lesionou e vai ficar um tempinho fora, então também acho que tire da disputa. Agora, pra mim, eu acho que Tyreek Hill, ele tá num time que funciona muito bem no sentido de que o Tua tá jogando muito bem, a linha ofensiva tá jogando muito bem, tem o Jalen Waddle pra tirar a pressão um pouquinho dele, então ele tá fazendo tudo o que tem que fazer e ele tá indo melhor do que tava jogando quando tava com o Patrick Mahomes, beleza, tudo certo. O Justin Jefferson, pra mim, tá fazendo uma das melhores temporadas da história como wide receiver. Ele fez isso no ano passado, ele fez isso no ano retrasado. Então ele é bizarro, Justin Jefferson. Mas a derrota dos Cowboys, 40-3, neutralizou o Justin Jefferson. Ele simplesmente desapareceu. E amanhã no Thanksgiving tem jogo do Brasil, mas também tem Vikings e Patriots à noite. Tô muito curioso pra ver como é que o Justin Jefferson vai jogar no prime time contra a forte defesa dos Patriots. Então, pra mim é o Justin Jefferson, o cara é simplesmente fenomenal, mas eu entendo a galera que votou no Tyreek Hill. Jogador defensivo do ano. Depois de Vikings e Cowboys, eu sei que vai ser difícil eu dar meu argumento aqui, mas vamos lá. Segundo vocês, eu coloquei 4 jogadores, tá? Micah Parsons, dos Cowboys, Nick Bosa, dos 49ers, Matthew Judon, dos Patriots e Myles Garrett, dos Browns. Primeiro, vocês votaram em Micah Parsons com 48,8%, segundo lugar Nick Bosa com 23,4% e Matthew Judon 21,5%, bem perto ali dele. Myles Garrett ficou com 6%. Primeiro, acho que dá pra gente tirar o Myles Garrett, porque apesar de ele ser simplesmente fenomenal, os Browns não estão tendo a defesa tão fantástica que a gente sabe, né? E esses outros 3 times têm incríveis defesas na NFL. Então, depois da vitória dos Cowboys em cima dos Vikings e depois do jogo que os Cowboys estão fazendo semana após semana, mesmo tendo perdido dos Packers na semana anterior e tudo mais, eu acho justo. Micah Parsons é um excelente jogador, ele é jovem e ele tem o potencial para ser fantástico. Nick Bosa também, mas eu não acho que chega lá. E Matthew Judon, eu acho que é um pouco de clubismo eu querer colocar o Matthew Judon como principal aqui, porque ele lidera a liga em sacks, mas eu concordo que ele não tá junto com o Micah Parsons. Então eu acho que eu discordo de vocês que o Matthew Judon é o segundo lugar, mas eu concordo que ele não é o primeiro. Vamos lá então para calouro ofensivo do ano, jogador no seu primeiro ano e que tá mandando melhor. E aí temos 2 running backs e 2 wide receivers. Eu já quero passar um panaço aqui pros running backs e dizer que quando o wide receiver manda muito bem, ele geralmente se destaca e aparece muito na competição. Por que eu tô falando isso? Porque até então, Kenneth Walker e Dameon Pierce, os running backs calouros dos Seahawks e dos Texans, estavam aparecendo muito. Só que o Chris Olave teve um jogaço pelo Saints contra os Rams e muita gente tá colocando ele como calor ofensivo do ano. Vocês não. Vocês votaram mais de 50% em Kenneth Walker. E aqui eu vou discordar de vocês. Por quê? Porque aqui eu vou usar a carta do valioso um pouquinho. E falar que quando você acha um cara como Dameon Pierce num time que tá uma tristeza, como é o caso dos Texans, eu acho que esse cara tem que ser exaltado. E longe de mim querer tirar o mérito do Seahawks, que era pra ser um time ruim e só tá voando por causa do draft maravilhoso e por causa das boas escolhas que o time fez. Então, Kenneth Walker eu nem preciso falar. Os jogadores de linha ofensiva, Charles Cross e Abraham Lucas, eu nem preciso falar. Tariq Woolen na defesa, eu nem preciso falar. Então, tudo isso eu concordo com vocês plenamente, mas o Dameon Pierce eu acho que tá jogando melhor, mais constante e jogo após jogo jogando muito bem, mesmo num time que tá uma tristeza absoluta e que não tem mais nada, cara. O Seahawks tem mais coisa pra ajudar um pouco. Lembrar que o Seahawks ainda tem DK Metcalf e Tyler Lockett, que ajudam no jogo corrido e tudo mais. Por isso, mesmo com o bom desempenho do Chris Olave no último jogo e sinceramente, em vários jogos até aqui, eu voto nele. Ainda tinha o Garrett Wilson também, ainda tem Drake London, que também tá jogando bem, mas eu concordo que eles ficam um pouquinho abaixo. Se o Chris Olave fizer mais uns 4 ou 5 jogos como ele fez esse último, eu acho que eu vou estar no bonde, mas por enquanto eu sou Dameon Pierce, tá bom? Calouro defensivo do ano, aqui não tem muito o que falar. Os principais nas casas de apostas: Sauce Gardner, cornerback dos Jets, Tariq Woolen, cornerback dos Seahawks, Aiden Hutchinson, defensive end dos Lions e Jack Jones, cornerback dos Patriots. Então, Sauce Gardner, pra mim, ele é um talento, como fala, né, geracional, de uma geração inteira, e ele é realmente fantástico. Os Jets tiveram por tanto tempo a Reeves Island, né, com Darrell Reeves, que era um excelente cornerback, e parece que agora acharam outro, que é o Sauce Gardner, mas nem ele foi suficiente. Bom,
Isso não é justo de falar. Os Patriots ganharam dos Jets num jogo horroroso que foi 3-3, em que as duas defesas jogaram muito bem, até porque os dois ataques são meio que uma tristeza. Mesmo assim, os Patriots ganharam, não dá pra falar que isso é culpa do Sauce Gardner. Teve uma corrida do Damian Harris que talvez o Sauce Gardner podia, né? Não acho que é culpa dele, pra mim ele é o melhor de longe calor defensivo do ano, e pra vocês também, ele ganhou com muita folga aqui, 71,1%. Tariq Woolen é maravilhoso, Jack Jones dos Patriots também é, e Aiden Hutchinson teve até uma interceptação em cima do Daniel Jones, mas eu concordo, Sauce Gardner. Técnico do ano, essa dá pano pra manga, viu? Essa dá pano pra manga, até porque eu acho que o Brian Daboll caiu um pouquinho no conceito da galera depois da derrota. O Nick Sirianni, técnico dos Eagles, também eu acho que caiu um pouquinho depois dos últimos 2 jogos. Kevin O'Connell, depois de perder pesadamente para os Cowboys, técnico dos Vikings, também eu acho que perde um pouquinho. E o Mike McDaniel tá de folga, mas é um bom técnico. A questão é a seguinte... Nick Sirianni, realmente, 9-1, um time maravilhoso, não tenho o que falar. Mas eu acho que o time pesa muito. Kevin O'Connell, também acho que esse time dos Vikings, o Mike Zimmer tava atrapalhando muito, mas é um timaço. Acho que ele tem que estar na disputa, pra mim fala muito sobre ele essa derrota bizarra de 40-3, então me preocupa um pouquinho. Mike McDaniel, maravilhoso, os Dolphins estão voando. Quando o Tua tava fora, esse time deu uma derretida agressiva. Isso me preocupa um pouquinho. Agora, o Brian Daboll, cara, eu sei que eles perderam pros Lions, mas os Giants, há muito tempo já, eram um time que entrava em campo e o pessoal dava risada. O pessoal era sempre uma piada. Mesmo quando jogava bem, o Daniel Jones ia e escorregava. Tipo... O que o Brian Daboll fez nesse time, no seu primeiro ano, cara... Nick Sirianni já tá há um tempo. Kevin O'Connell e Mike McDaniel estão estreando, é verdade. Mas, cara, é fantástico pra mim. É fantástico pra mim. É importante dizer que técnico do ano... Por que o Andy Reid não tá? Porque geralmente é dado pro maior... a maior mudança que ele fez, né? E nesse sentido, eu acho que o Brian Daboll, cara... A mudança que ele fez emocional nesse time é muito forte. Por isso que meu prêmio é pra ele. Por fim... Comeback Player of the Year, o jogador que volta depois de um tempo fora e que vai melhor quando volta. Pode ser por lesão, pode ser porque não jogou, pode ser por vários motivos. Quem lidera as casas de aposta? Saquon Barkley, running back dos Giants, Geno Smith, quarterback dos Seahawks, Derrick Henry, running back dos Titans e Christian McCaffrey, running back que era dos Panthers e agora tá nos 49ers. E eu acho que essa briga ainda vai ficar muito boa. Segundo vocês, Geno Smith é o que deveria ganhar isso daí, quarterback do Seahawks, com mais de 50%. Saquon Barkley em segundo lugar, que tá jogando muito realmente. Christian McCaffrey e Derrick Henry. 3 running backs, inclusive, né? E eu acho que essas últimas 2 semanas mudaram um pouco essa situação, porque o Geno Smith perdeu contra os Buccaneers, aí tiveram a semana de folga, então tô curioso pra ver como é que vai o Geno Smith agora. Tô curioso pra ver. Mas eu concordo, é um cara que não se falava nada, tem toda essa mística do Seahawks, que era pra ser um time ruim e tá jogando muita bola. Concordo com vocês. Mas, cara, o Saquon Barkley, eu vou ser bem sincero, ano passado, ele teve vários problemas de lesão, e ano passado eu tava pronto pra chamar o Saquon Barkley de um bust. Pra mim, ele tinha acabado. Só que chegou o Brian Daboll, mudou um pouquinho a mentalidade desse time e o Saquon Barkley passou a jogar muita bola e tá carregando o piano. Derrick Henry também, e esse último jogo foi muito importante pra mostrar isso contra os Packers, em que ele fez até passe pra touchdown. E o Christian McCaffrey também, porque ele foi pros 49ers e tá sendo um dos jogadores mais importantes por lá. Então eu acho que os 4 estão na disputa, mas agora eu concordo com vocês. Geno Smith. Meus amigos, é isso. Eu quero que vocês no YouTube aqui deixem nos comentários quem você acha que devia ganhar esses prêmios de metade da temporada. MVP, jogador ofensivo do ano, jogador defensivo, calor defensivo, técnico do ano e Comeback Player of the Year, tá bom? Mais uma vez, o jeito mais incrível de assistir futebol americano é com Applebee's, link aí na descrição pra vocês seguirem os caras. Deixa o gostei, se inscreve, a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço pra todos vocês, foi!